Um inscrito aqui do canal me fez uma pergunta que foi o seguinte. Lá em 1 Coríntios 11, 27, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que participa da Santa Ceia indignamente torna-se culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, o sangue do Senhor, né? Isso pode constituir uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, fica aqui até o final que já vou te revelar e explicar tudo. Olá, Pai do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sino de notificação para não perder as atualizações do canal. Amém? Então, meus irmãos, para eu poder responder essa pergunta, primeiro vamos analisar o texto que dão ênfase à pergunta, que é Mateus 12 e 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Ok? Bom, lá em Mateus 12, 31, analisando todo o contexto, Jesus vai dar um aviso seguido de uma sentença para que aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo, este aviso era que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não teria perdão jamais. A blasfêmia consiste em atribuir conscientemente, as obras do Espírito Santo a Satanás, após ter caído da fé, ou seja, ter deixado a presença de Deus. E depois, de forma sistemática e dolosa, colocar o nome do Senhor em ignominia, ou em vergonha pública, como está descrito lá em Hebreus 6, do versículo 4 ao 6. Já em Coríntios 11, a partir do versículo 27, o apóstolo Paulo vai falar sobre um ato cerimonial muito importante para nós cristãos, que é a Santa Ceia. Neste discurso, o apóstolo já começa falando o seguinte, 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28 diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Porém, para entender o termo indignamente significa, tem alguma conotação de blasfêmia, temos que voltar alguns versículos antes, mais precisamente ali a partir do versículo 17 do mesmo capítulo. Então vamos entender o que o apóstolo Paulo estava falando ao usar o termo indignamente. Veja o versículo 17, olha o que diz o versículo 17. Nisso, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós juntais, não para melhor, senão para pior. O 18 vai dizer o seguinte, porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, ou seja, contenda, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, egoísmo, aquela coisa toda, e assim um tem fome e outro não, e outros se embriagam. Não tendes porventura casa para comer e para beber, uma exortação, está falando aqui, ou desprezai a igreja de Deus, ou seja, o corpo de Cristo, representado pelo pão. Envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos nisso? Não vos louvo. O que o apóstolo Paulo aqui está falando, pessoal, aqui é o seguinte.
Vocês não entenderam o que significa o corpo e o sangue. Se vocês entendessem, saberiam o que é comunhão. E Santa Ceia é isso. Santa Ceia é comunhão. Então, como pode, serem dignos de participar se não dividem seus alimentos com quem não tem? Depois ele traz a parte do versículo 23, o modelo de verdadeira comunhão, como exemplo da ceia, do Senhor Jesus. Jesus orientou como deveria ser feito. Então, participar indignamente é não discernir a mensagem universal da comunhão no corpo de Cristo e torna-se culpado quem não entende isso. Então isso significa que o tal ainda não nasceu de novo, por isso continua culpado, entendeu? Então, meus irmãos, respondendo à pergunta se é blasfêmia ou não participar da Santa Ceia indignamente, a resposta é não, porque o pecado é contra o corpo ou o seu próximo. A culpa é por não discernir o significado, que nada mais é a comunhão e amor entre os irmãos que fazem parte do mesmo corpo. E mesmo o irmão tendo cometido tal erro, ainda pode ter perdão, uma vez que ele fez as pazes com seu irmão, ou pedir perdão a Deus por algum erro específico. Afinal, a Santa Ceia é para memorial e fortalecimento do cristão que realmente entende e respeita o sentido original dela. A blasfêmia contra o Espírito realmente seria se o tal cristão decaísse da fé publicamente, com todos os fatores mitos que oficializa a blasfêmia, de fato, atribuísse a Santa Ceia a Satanás. Isto sim seria imperdoável. Bom, este foi mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus abençoe a todos. Tchau.